Olá, nós estamos hoje no nosso CDP, isso mesmo, começando o dia com a Palavra de Deus. E hoje eu quero trazer aqui para nós lermos, meditarmos no Salmo de capítulo 5, a partir do versículo 1. E vamos falar algumas coisas, eu quero ainda enfatizar aqui um momento aqui desse texto, mas eu vou ler aqui para você, ele todo, que diz assim: Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não é Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e ao fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeitai-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, pois tu o defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas na tua benevolência. Esse texto, escrito por Davi, nós sabemos ali o que estava acontecendo, mas imaginamos ali que seja no tempo da perseguição de Absalão contra Davi. E Davi aqui, ele faz uma petição a Deus, ele implora a Deus. Ele começa falando, pedindo para o Senhor, fala: Senhor, ouve as minhas palavras, eu imploro. Então ele começa aqui realmente trazendo ali uma súplica, realmente ali pedindo ao Senhor para que ele protegesse ali contra os seus inimigos, clamando a misericórdia do Senhor, trazendo ao Senhor aquilo que ele precisa. E o que nós aprendemos com isso hoje? Queridos, que nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos realmente, a cada dia, nos prostrar diante do Senhor e saber que existe um Deus, existe um Pai, existe um melhor amigo para cada um de nós que se chama Jesus Cristo. E Ele está pronto para ouvir a tua oração. Mas para que isso aconteça, eu e você precisamos sim manter ali com o Senhor um momento de intimidade, um momento de busca. E eu te pergunto, qual é o momento que você tem separado para o Senhor? É tempo de buscar ao Senhor. Não é tempo de nos afastar, mas é tempo mesmo de nos chegar mais perto de Cristo. A palavra nos diz: batei e abrir-se-vos-á. Então nós precisamos estar sempre batendo, sempre buscando, para que a misericórdia do Senhor alcance as nossas vidas, para que Ele rejeite todos os ímpios e os nossos inimigos. E assim nós vamos alcançar misericórdia. Nesse texto, Davi, ele termina aqui, com uma afirmação: pois tu, Senhor, abençoa o justo e como escudo o cerca com a sua benevolência. Então que nós possamos sim estar mesmo dando o nosso melhor tempo ao Senhor. E diante desse texto que eu li, eu quero separar um versículo aqui e dizer algumas coisas aqui a respeito desse versículo. Falei aqui sobre petição, sobre clamor, sobre a misericórdia de Deus. Deus aqui repreendendo, porque Deus não aceita a iniquidade. Deus, ele não aceita o pecado, ele ama o pecador. Mas ele rejeita o pecado, por isso que ele quer. Por isso é a palavra: sede santos, porque eu sou santo. E aqui no versículo 3 ele fala: de manhã, Senhor. Olha só.
De manhã ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando a resposta. Qual é a resposta que Deus tem te dado? Eu quero aqui, né, nesse período, nós estamos aqui com um desafio para a nossa igreja de estarmos todos os dias, a partir das 5h40 da manhã, são 20 minutos apenas, 5h40 às 6 horas da manhã, para estarmos juntos aí compartilhando da palavra do Senhor. E esse versículo me chamou muita atenção, porque fala de uma bênção. Que bênção é essa? A bênção de levantar cedo. Olha isso aqui. Ah, mas você pode dizer, olha, mas eu trabalho, eu não tenho tempo, olha, eu tenho tantas coisas no meu dia, às vezes é complicado eu poder separar um tempo para mim poder aí parar e ouvir e orar e ler a Bíblia. Mas se não for assim, queridos, nós não vamos alcançar o céu. E aqui o versículo está falando de manhã cedo. Então a bênção de levantar cedo, eu quero falar aqui com você nesse momento, a bênção de levantar cedo. Eu quero exortar você, desafiar você também a você estar dando a sua primícia ao Senhor. É isso mesmo, a primeira hora do seu dia, ao primeiro momento, antes de você fazer qualquer outra coisa, antes de você ir para o trabalho, antes de você chamar o seu filho que vai para a escola, antes de você fazer qualquer coisa, entregar esse tempo ao Senhor. E olha só o que diz aqui, né, sobre a bênção de levantar cedo. Jesus é que nos dá o exemplo. Eu vou abrir aqui alguns textos bem rapidinho, e um desses textos está lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 35, que ele diz o seguinte, olha só o que ele diz. No outro dia de manhã, Jesus se levantou antes do amanhecer. Meu Deus, olha só. E foi sozinho a um lugar deserto para orar. Olha aqui a palavra nos falando aqui, representando a bênção de levantar cedo, com o primeiro exemplo que nós não podemos negar aqui sobre o tempo que Jesus tirava de oração. E aqui nesse texto fala, no outro dia de manhã, Jesus se levantou antes de amanhecer e foi sozinho. O que a palavra de Deus fala lá em Mateus? Entra no teu quarto, fecha a porta e vai ter com o Senhor em secreto, porque é em secreto que Ele vai te recompensar. E daí, nesse lugar, ele foi sozinho, antes do amanhecer, foi para este lugar deserto para orar. Olha só mais um texto aqui que está no livro de Lucas, no versículo 21, no capítulo 21, no versículo 38. Olha aqui o que eu falo aqui. Todo o povo se reunia, que horas? Olha, leia aí na sua Bíblia, Lucas 21, capítulo 21, versículo 38. Todo o povo se reunia de manhã bem cedo para ouvi-lo no templo. Ouvir quem? Jesus, porque Jesus levantava cedo, ele dava o seu melhor para Deus, ele dava ali realmente o seu melhor tempo, a sua primícia, ele ensinava, ou quando ele não ensinava, ele estava orando, antes do amanhecer, meu Deus. Então, o levantar cedo promove uma vida de fé. Meu Deus! Então eu quero te exortar aqui de novo, o que você está esperando realmente ali de dar a sua primícia para o Senhor. Porque muitas vezes quando nós temos que viajar, e geralmente a gente sai para viajar de manhã, de madrugada, para pegar às vezes um voo, ou para chegar ao destino, quanto mais rápido, ou para fugir de algum trânsito, nós acordamos de madrugada, não é verdade? E quando você vai viajar, eu não sei quanto a você, mas comigo acontece. Você já fica ansioso para viajar, você mal dorme direito, começa a acordar de hora em hora, e quando dá hora de levantar, você já levanta, toma um banho, você está aceso para sair para uma viagem. E para Jesus. E para estar com Cristo. Ele deu o maior exemplo, ele está falando sobre Jesus e sobre as pessoas que seguiam Jesus, as pessoas que ouviam Jesus, que hora que era? De manhã, cedo. E quando ele saía para orar? Antes do amanhecer. Meu Deus, você que já está fazendo isso, parabéns. Continue, não desanime, porque Deus, ele renova as nossas forças. Amém? E aqui, claro, que é o versículo que eu li aqui, né? Capítulo 5 de Salmo, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração,
porque a partir desse momento eu vou aguardar a tua resposta durante todo esse dia. Olha que bênção. Cedo devemos cumprir as nossas obrigações, não é assim? Não é assim que acontece? Vamos aqui, para Gênesis, no capítulo 22. Gênesis, no capítulo 22, no versículo 3. Na madrugada seguinte, levantou-se quem? Abraão, está falando aqui. Se preparou e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o sacrifício e foi com eles para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Até no momento de sacrifício, no momento da obediência, ele estava aqui para cumprir aquilo que Deus tinha falado para ele. Que hora, minha gente? Não foi 6 horas da tarde, não foi 5:30, não foi 7 horas, não foi 8 horas, não foi meia-noite. Foi logo pela manhã de madrugada. Estão entendendo aí? Meu Deus! Então, essa palavra aqui, gente, essa frase aqui, olha, e diz o seguinte: preguiçosos são pobres por dentro. Você já ouviu falar isso? Preguiçosos são pobres por dentro e também por fora. Eu ia falar não por fora, mas e também por fora. Olha só o que fala aqui no livro de Provérbios. Vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 9. Ele diz assim: preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Ei, levanta logo daí. Até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Deixe-me descansar só mais um pouquinho. Sim, descanse. Cruze os braços mais um pouquinho e a sua pobreza chegará de repente. É a Bíblia que está falando, sou eu não. Como um ladrão, e a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Meu Deus, olha só isso, minha gente. Então, realmente, olha aqui a bênção de levantar cedo. Nós não seremos pegos de surpresa, colocaremos as nossas petições diante do Senhor e vamos esperar a sua resposta, porque Ele já ouviu e Ele vai ouvir a sua oração. Você entende isso? E olha só, eu não vou me estender muito aqui, mas eu quero falar para você sobre exemplos de pessoas que levantavam cedo. Depois você lê o texto aí na sua casa, para não ficar, depois você não falar aqui que eu estou inventando isso porque eu quero obrigar você a levantar cedo. Não é isso não. Eu estou falando para você sobre as bênçãos de levantar cedo, porque Jesus fazia isso. Abraão, como eu já dei o exemplo aqui, mas tem outro exemplo lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 27. Isaque, Gênesis 26, versículo 31. Jacó, Gênesis 28, versículo 18. Josué, que está lá em Josué 3:1. Gideão, que está lá em Juízes 6:38. Eu vou ler o último, tá? Não, vou ler os 2 últimos. As mulheres, cadê as mulheres? Cadê os homens? Então você vai ver aqui, As mulheres, está lá em Marcos, vou ler Marcos aqui, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, só tem experiências aqui com Deus, quem realmente dá a primícia para o Senhor. Aqui no versículo 2 que fala, olha, levaram-nos ao túmulo na manhã seguinte bem cedo, logo ao nascer do sol. Meu Deus! Aqui as mulheres já estavam indo se encontrar com Jesus. Elas estavam indo ali ter ali, quando Jesus ele saiu, quando Jesus ele foi crucificado, quando Jesus ressuscitou. Essas mulheres estavam lá que horas? Cedo. E por fim, os apóstolos, que está lá em Atos, no capítulo 5, Atos, capítulo 5, versículo 21. Atos, capítulo 5, versículo 21, que diz assim: eles chegaram rápido ao pátio do templo, olha só que horas, perto do amanhecer, isso mesmo, e imediatamente começaram a pregar ao povo conforme haviam sido instruídos. Entendeu? Pegou essa chave?
Nós precisamos entender isso, queridos. Jesus está voltando e nós precisamos priorizar estar na presença dele. Eu tenho falado isso, eu tenho repetido, né? Às vezes você trabalha durante a madrugada, né? Ou por algum motivo, às vezes é difícil. Eu estou falando aqui sobre, né, a parte da manhã para quem pode, para quem trabalha e depois chega em casa, ainda tem, né, que descansar, vai fazer outras coisas, mas tem o período da noite. Eu não sei qual período que você tem para buscar ao Senhor, mas dê ao Senhor a melhor parte. Vamos lá, porque quando nós clamamos aqui, você pode esperar, conforme fala aqui nesse Salmo capítulo 5. Aqui o salmista aqui, ele falou, olha, de manhã ouves a minha voz, e de manhã eu te apresento as minhas orações, e fico esperando. Por quê? Porque ele tinha certeza de uma resposta, porque eu creio aqui que ele já tinha recebido uma resposta, algo do céu, e ele estava esperando. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, vamos aí nos esforçar. Chega de sono, chega de preguiça. Quer receber o melhor de Deus? Quer que Deus aí, ele realmente tire os seus inimigos do seu caminho? Que ele entre com providência, com justiça, com poder, que você possa experimentar aí o milagre, a provisão, a misericórdia do Senhor. Que você possa experimentar, como diz no último versículo do capítulo 5, a benevolência que venha cercar a sua vida, a sua casa, a sua família. Dê o melhor para Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e que você possa estar aqui conosco todos os dias, ouvindo a palavra de Deus. Que Jesus te abençoe. Fique com Deus.